Olá, cara estudante, meu nome é Renata e estarei ministrando aula de língua portuguesa para você. Veja só, na aula de hoje a gente vai estudar sobre textos literários, certo? Existem dois tipos de textos, os não literários e os literários. E eu quero que vocês prestem atenção para a gente aprender a diferença sobre um e sobre outro. Bora aqui comigo. Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. De acordo com a classificação de textos, existe a divisão entre duas categorias, textos literários e textos não literários. Então, os textos literários são aqueles textos que a gente encontra em livros, certo? Livros, muitas vezes até mesmo nas redes sociais, são aqueles textos que são feitos a fim de produzir uma emoção no seu leitor. Já os textos não literários são aqueles que são usados para informar alguma coisa. Por exemplo, os textos que a gente encontra nos jornais. Aqueles textos, eles estão lá para informar a população que está lendo, né, sobre determinadas coisas. Os textos literários já são diferentes. Eles procuram fazer com que o seu leitor fantasie sobre determinada coisa, seja ela real ou não. Então, as características dos textos literários é fazer a mistura de linguagem conotativa e denotativa, ausência de função prática e utilitária, mesmo que conte uma narrativa verídica, está no terreno da ficção, sujeito à interpretação. Então, preste atenção em relação a isso aqui. Os textos, eles podem ser reais ou não. Trazer figuras de linguagens, como, por exemplo, metáforas, certo? Que façam com que o seu leitor pense se isso realmente é real ou não, certo? Está sujeito à interpretação, ou seja, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Em relação a isso, é como se, por exemplo, eu escrevesse um conto de terror e você não achasse que aquilo faz medo. Ou ainda que eu escrevesse uma piada e você também acreditasse que aquilo não tem graça de jeito maneiro. Então, nós temos como exemplo de textos literários narrativos os contos, as crônicas, os romances, as fábulas e etc. Em relação ao que é prosa. Renata, o que é uma prosa? A prosa é aqueles textos corridos que a gente pega. Lembra quando a professora pega uma prova, aí tem aquele textão lá do tamanho do mundo? Pois bem, ali é uma prosa, é um texto corrido. Ele vai ter o título, aí vai começar lá na introdução, era uma vez, aconteceu isso, assim, assim, assado, e aí vai ter, e lá no final, final feliz. Certo? Não necessariamente nesse formato, né, de era uma vez e final feliz. Mas a diferença entre prosa e versos, por exemplo, né, são justamente isso. A estrutura escrita, retinha lá, bem do início ao fim, e os versos já são os poemas que a gente tem, né, que são feitos em estrofes, versos, etc. e tal. Bora ver aqui o próximo. Nós temos os gêneros líricos, né, que no caso foca nos sentimentos e emoções do eu lírico, quase como um narrador do tipo lírico, geralmente é um poema. Estrutura geral dos textos literários do gênero lírico, normalmente em versos, pode conter rima e metrificação. A metrificação é a contagem de palavras ali que rimam, né, de sílabas que vão fazendo as rimas do poema. Como exemplo, nós temos os textos literários líricos. Exemplos de textos literários líricos são poemas, haikai, ode, soneto e etc. Vale a pena vocês depois pesquisar sobre essas expressões, como, por exemplo, haikai, ode. Vai ser bem interessante de vocês entenderem o que significa isso. São poemas que não fazem tanto a nossa... Não estão tão dentro da nossa cultura, digamos assim. Próximo. O gênero dramático, que foca nos diálogos e ações que regem a trama. Pode ser em prosa ou poema, costuma não ter narrador, já que o diálogo entre os atores guia o enredo. Estrutura geral dos textos literários do gênero dramático.
apresentação de personagens, local, tempo e foco da narrativa, conflito, clímax e desfecho. Por exemplo, nós temos as peças teatrais, assim como a comédia e a tragédia. Entendem? Pensando sobre esse gênero dramático, é a mesma coisa da gente pegar um texto narrativo e fazer um roteiro para fazer a encenação, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de cada um desses tipos de texto, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bora ver aqui o primeiro exemplo. Nós temos o texto Renascer, da autora Gomes. A florzinha cresceu e foi trocada de vaso. Nunca sentiu sede ou fome. Viu as suas raízes e seus brotos crescerem conforme nasciam. Nunca foi podada ou quis partir. Sombreou outras plantas, amou outras mais, encantou ao florescer em demasia e espantou ao entrar em dormência. Ao seu jardineiro, amou até o seu último suspiro, em que se podou novamente e foi ter com ele o último abraço entre raízes, terras e saudade, dando a ele o conforto de um leito florido de amor. Bom, se vocês pudessem conhecer esse texto completo, esse texto ele possui narrador, possui personagens, né, a fala de personagens. Então, ele é um texto do gênero narrativo. Ele conta a história de uma flor que saiu do seu jardim porque ela tinha muita dificuldade em viver em harmonia com as plantas que existiam lá, e o vento leva ela até outro jardim, onde ela conhece esse jardineiro, e assim ela consegue se identificar em um espaço onde todas as pessoas conheciam, sabiam dos seus defeitos, mas aceitavam. É um texto bem interessante, né, que depois, quem puder um dia ter a oportunidade de ler, vai ver que existe uma narração, é um texto em prosa, certo? Existe uma narração do começo ao fim, onde o narrador é observador, ele observa, ele não é personagem, e aí, como eu disse a vocês, é um texto narrativo, certo? Bora ver aqui o próximo. Não diga que fui rebotalho, da autora Carolina Maria de Jesus. Não diga que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Para que vocês entendam que essa magnífica mulher, Carolina Maria de Jesus, era uma negra, certo? Que viveu na favela, que passou fome. Ela, inclusive, para escrever os seus textos, ela catava papel para poder escrever. E como vocês viram, ela, infelizmente, não tinha dinheiro para pagar uma editora e fazer o seu próprio livro, né? Mas, como sempre, né, um artista precisa morrer para que se venha ao auge. Então, vale a pena vocês pesquisarem sobre os poemas de Carolina. Lembrando, aqui é um poema, certo? Vocês já percebem que a estrutura do texto é diferente da estrutura do texto do gênero narrativo, porque ele vai ser lá separadinho por frases, né? Como frase tal vai rimar com frase tal e por aí vai. Próximo texto, nós temos uma sequência, né, do livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis. Aqui é um texto trazido para um roteiro de peça. Então, observem a forma que os autores fazem, né, para que exista um roteiro bem feitinho lá, para que o ator e a atriz percebam que ali vai ser a ação dele e depois a fala. Bora ver aqui. Sequência 2, dia cemitério. Essa frase que ela não aparece, ela não é dita, assim também como dia chuvoso, Brás Cuba dentro de um caixão, fecham o caixão e começa a sair com umas 10 pessoas acompanhando. Guarda-chuvas abertos, vemos o rosto de Brás dentro do caixão, câmera dentro do caixão. Então, ó, vejam só, esse primeiro parágrafo, ele não aparece, certo, para a pessoa que está assistindo. Aqui não é um narrador falando não, tá, minha gente? Aqui é uma descrição de ações do roteirista
para as pessoas que vão gravar o filme. Aqui já vem a fala do fantasma. Para quem nunca leu As Memórias Póstumas de Brás Cuba, as memórias póstumas significa as memórias de morte, né? Então, fantasma é o próprio Brás Cuba falando, certo? Só que depois de morto. Então, preste atenção. Fantasma. Há algum tempo pensei se a história deveria começar pelo começo ou pelo fim. Isto é, se eu contaria antes o meu nascimento ou a minha morte. Esse livro, Brás Cuba, né, As Memórias Póstumas, é um livro bem complicado de ser entendido. Por quê? De início, quando você não sabe, não entende, você fica assim, nossa, como assim que essa pessoa morreu e está contando um negócio? Dá um nó na cabeça. Mas é interessantíssimo que vocês tenham a oportunidade de ler. Procura lá no Google, que possivelmente tu acha em PDF, certo? Mas tenta focar e você vai ver que é um texto realmente algo surpreendente, porque ele está escrevendo enquanto está morto e você está lendo algo. É surreal, perfeito. Então, bora aqui ver a próxima. Então, para fixar as ideias que a gente estudou hoje, eu vou ler 2 textos, certo? E depois a gente vai falar sobre eles 2. Bora aqui. O primeiro é descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a agência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali retirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja São Paulo. Aqui é um texto do gênero jornalístico que saiu na revista Veja, certo? E aqui ele está falando sobre o que acontece, ele está informando a população que por causa de uma das filiais do McDonald's, muitas pessoas estão indo lá catar resto de comida, papelão, etc. e tal, e está fazendo a maior sujeira na cidade. Só que nesse outro texto aqui, que a gente vai ver agora, ele tem o texto aqui é diferente, mesmo tendo o mesmo... Nesse segundo texto que a gente tem, ele tem a mesma ideia, ou seja, o lixo, as pessoas que estão dentro do lixo. Porém, vocês vão ver que além da estrutura ser diferente, a intenção textual também é diferente. Observa aqui comigo. O bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, percebe-se que no primeiro texto, a intenção é informar. Já no segundo texto, a gente tem a intenção do autor é fazer com que a gente reflita. Que bicho é esse que estava lá futucando o lixo? Que bicho é esse que não cheira a comida e tal? Logicamente que quando ele fala o bicho, é porque nós humanos, até mesmo muitas das pessoas, quando vai comer, tem o hábito de cheirar o alimento, né? Até mesmo a própria água, quando vai beber, tem gente que cheira. Então, que bicho é esse que não tem essa higiene, né? Vamos dizer assim. Mas aí aqui é uma reflexão. Lembra que eu disse lá no início que os textos literários eles têm esse intuito de fazer com que o próprio leitor faça determinadas reflexões e conclusões mediante aquilo que ele está lendo? Pois bem, cara de estudante, é basicamente isso, certo? Os textos não literários, eles informam. E os textos literários, eles fazem com que a gente reflita sobre um mundo que não é nosso, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.